Lembro certa vez, na igreja onde eu era pastor, decidimos reformar a torre da igreja. Lá em cima, 17 metros de altura, tinha uns ladrilhos, sabe, aqueles colados que estavam caindo. E chamamos uma empreiteira que fazia essas reformas de igreja, e eles foram lá, colocaram os andaimes e tal, e lá em cima estavam fazendo a reforma, na verdade, de toda a igreja. E eles não achavam que eu, metido como era, ia subir lá na torre também, né? E um dia fui nas escadas, fui no andaime e cheguei lá em cima também. Tinha aquela plataforma em volta da torre, lá naquela altura, e lá em cima estava o Dirceu trabalhando, ainda lembro o nome dele. E de repente eu percebi que aquele homem, empregado daquela empreiteira, havia cortado uma daquelas lajotinhas, sabe, aqueles ladrilhos, não sei como é que chama isso, tão pequenininho, acho que não dava 2 centímetros. Uma quina para colar na quina da torre. Eu achei interessante aquilo e eu falei para ele, Dirceu, gostei do seu capricho, mas por que você está fazendo isso com tanto detalhe aqui em cima onde ninguém vai ver? E ele disse, pastor, eu estou reformando uma igreja. Pastor, eu estou reformando uma igreja. Aquelas palavras ficaram no meu coração e eu lembro delas até hoje, tanto é que eu conto essa história de vez em quando. Porque eu vejo que na atitude daquele homem, por mais humilde que ele fosse, ele percebia que aquela pequena atitude do seu trabalho, aquilo que ele estava fazendo, fazia parte de um propósito maior. Não era só um trabalho, ele estava fazendo uma igreja. Era como se ele dissesse para mim, eu estou fazendo isso que eu faço para Deus. Mesmo que ninguém vá ver. A essa altura, ninguém ia lá para olhar, né? Só o pastor metido que sobe os andaimes lá para olhar a obra. Com isso eu pergunto, por que você faz o que faz? Pense no seu trabalho, na sua ocupação, naquilo que você faz no seu dia a dia, durante o seu ano. Por que você faz aquilo que você faz? Se você faz só para ganhar dinheiro, eu acho que isso é um motivo ainda muito pequeno para fazer o que faz. Se você faz só porque precisa fazer, é sua obrigação fazer algo, eu ainda acho que isso é um motivo muito raso para você fazer o que faz. Se você não sabe por que faz o que faz, então nem vou comentar. Mas a minha reflexão aqui hoje, a partir do texto bíblico previsto, é justamente para dizer que nós podemos ter um propósito maior naquilo que nós fazemos, especialmente olhando para esse novo ano agora que está pela frente. E é por isso justamente que eu pensei nessa série temática, agora nas próximas 3 pregações, eu vou falar com vocês sobre o tema princípios. Quais são os princípios que norteiam a nossa vida? Eu comparo a nossa vida com uma viagem, né? Quem assistiu o convitezinho que eu gravei já sabe disso. Parece que o tempo que nós vivemos aqui na nossa vida é como se fosse uma viagem. A gente sai de um lugar e pretende chegar a outro lugar. E no meio desse caminho, dessa viagem, a gente precisa ir fazendo decisões o tempo todo. Por exemplo, onde vai parar? Onde vai abastecer, aqui vai à esquerda, vai à direita, segue em frente, para, não para. A todo momento na nossa vida a gente tem que tomar decisões. E a grande questão é saber quais princípios, quais valores é que norteiam essas nossas decisões. E se a gente tem isso claro na nossa vida, eu aposto que as nossas decisões acabam sendo mais acertadas. E a gente vive melhor a nossa vida, porque a gente sabe para onde vai, a gente sabe onde quer chegar. Por isso me acompanhe agora nessas pregações, princípios, 4 pregações. Hoje nós vamos falar sobre senso de propósito. Na semana que vem nós vamos falar sobre as companhias certas nessa viagem. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma sabedoria mais profunda, e na 4ª semana vamos falar sobre um objetivo maior nessa vida, nesse propósito. É sobre isso que nós vamos falar. Fica comigo aí nesse tempo, se você não estiver aqui pode acompanhar online, né, as próximas pregações, sem problema nenhum. E hoje, dentro desse tema senso de propósito, no tema princípios, eu convido você a ler comigo um texto bíblico no qual João Batista e Jesus se encontraram pela primeira vez. E ali aparece muito desses propósitos. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, o versículo 29
até o 42. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista e Jesus se encontraram e João diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista falando para os seus discípulos a respeito de Jesus, quando viu Jesus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Veja, deixaram de seguir João para seguir Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André e o irmão Simão Pedro era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. E Cefas quer dizer Pedro, né? Ou pedra também. Até aqui esse texto bíblico. Nós vemos aqui alguns propósitos de vida. E é sobre isso, como eu falei, que eu quero falar. E talvez o primeiro e mais óbvio que a gente, imagino, já conhecia, falamos bastante dele no Advento, final do ano passado, é o próprio João Batista. Eu nem vou aprofundar muito, mas imagino que você saiba que João Batista era uma pessoa que na sua vida tinha um grande propósito. Qual era esse propósito da vida de João de Batista? Era preparar o caminho para a vinda de Jesus. Se Jesus estava vindo como Salvador, João Batista tinha esse objetivo: preparar o caminho, preparar o coração das pessoas para receberem a palavra de Jesus. E era por isso que ele pregava: arrependam-se, né? Porque está vindo o Salvador, está vindo o reino de Deus. Jesus veio como Salvador, perdoando os pecados, e João Batista justamente anunciava para o povo se arrepender para poder receber esse perdão. Essa era a grande missão, o grande norte da vida de João Batista: preparar o caminho para Jesus. E veja que João, nesse seu ministério, nesse seu propósito de vida, participou ativamente da ação de Deus nesse mundo. Aquilo que Deus estava fazendo nesse mundo, João Batista foi uma ferramenta na mão de Deus para fazer aquilo que Deus estava fazendo. E foi algo tão importante que quase 2000 anos depois, nós seguimos ouvindo falar sobre ele e aquilo que ele fez. Olha que interessante isso. Será que nós vamos ser lembrados daqui a 2000 anos? Você já parou para pensar nisso? João Batista, no seu propósito de vida, de abrir caminho para Jesus, é lembrado até hoje. E nesse texto bíblico aqui, talvez seja o auge dessa missão dele, quando ele literalmente aponta para Jesus e diz que esse é o Cordeiro de Deus. Por isso, no versículo 30, ele diz: esse é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque estava já antes de mim. Uma vida dedicada a mostrar para o Salvador, a mostrar os propósitos de Deus. Esse foi o objetivo da vida de João Batista. Mas o maior propósito ainda, obviamente, tem aquele para quem João Batista estava apontando. Veja, não é para ele que ele aponta, mas o seu objetivo de vida é apontar para Jesus. E aqui eu quero focar um pouquinho mais especificamente agora. Jesus e a sua missão. Jesus Cristo, no versículo 29, João diz de Jesus:
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. E esse é precisamente o propósito da vida de Jesus. Ser o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, ou seja, ser o nosso Salvador, perdoar o nosso pecado, nos reconciliar com Deus. Não sei se para você é clara essa figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado. É uma figura para nós, em 2026, meio incomum no nosso tempo, mas uma figura muito comum e muito presente na época da religiosidade do povo de Israel, na época de Jesus. O cordeiro era um animal que era sacrificado pelos pecados do povo. E é interessante isso porque em muitas culturas, em toda a história do ser humano, até mesmo culturas que não têm nada a ver com a fé judaico-cristã, parece que é inato no ser humano essa noção de que alguma coisa está errada dentro do ser humano e que precisa algo ser feito para haver esse perdão, essa reconciliação. Não é nem só na cultura bíblica ou na cultura cristã. Parece que é uma coisa inata do ser humano. E na cultura bíblica do Antigo Testamento, havia isso de que Deus possibilitava de que um cordeiro, um animal, fosse sacrificado para perdoar, simbolicamente, hoje a gente entende, o pecado do ser humano. Então, para o povo de Israel era comum que, de tempos em tempos, um cordeiro precisava ser sacrificado, eles impunham a sua mão sobre o cordeiro e esse animal era sacrificado, simbolizando de que aquele animal morreu em seu lugar por causa dos teus pecados. Isso era comum para o povo, essa era a religiosidade deles. Não estou nem aqui dizendo era certo, era errado, não é a minha intenção aqui fazer o juízo de valor. Mas Deus havia permitido isso, eu creio, para levar o povo a uma compreensão maior. E por isso, agora é dito por João que não precisa mais aquele cordeiro, não precisa mais agora alguém morrer pelos pecados, não precisa mais, porque quem fez isso já fez de uma vez por todas, já fez em definitivo. E quem fez isso foi Jesus Cristo. E por isso nós celebramos o culto diante de uma cruz, porque foi nessa cruz que Jesus morreu por nós, em definitivo, para perdoar o nosso pecado, para tirar da nossa cabeça, da nossa noção, aquele senso de culpa que pesa naturalmente sobre o ser humano. Tudo foi pago em Jesus Cristo. Essa é a grande novidade, essa é a grande missão de Jesus, ser o nosso Salvador. E por isso é dito que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ou seja, é aquele que nos reconcilia com Deus. É aquele que faz com que a gente tenha paz com Deus, possa se relacionar novamente com Ele. Faz com que a vida possa ficar melhor agora, cumprir os propósitos de Deus na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Quando eu olho então para a vida de Jesus, eu percebo esse propósito de ser o nosso Salvador. Um propósito de Deus expresso em Jesus Cristo e um propósito, atenção agora, que eu e você somos convidados a tomar parte. Nós podemos tomar parte na nossa vida, nesse propósito de Deus, de transformar o nosso mundo, de reconciliar o mundo consigo mesmo. Veja que maravilhoso isso, que propósito significativo, a superação do mal no nosso mundo. E percebam que é justamente isso que acontece. Quando Jesus chega em algum lugar com a sua palavra e com o seu amor por nós, a maldade vai perdendo lugar para a bondade. Quando a palavra de Deus chega em algum lugar através de Jesus, o ódio vai dando lugar para o amor. A desunião vai dando lugar para a união, a guerra vai dando lugar para a paz, ou seja, vidas vão sendo transformadas, relacionamentos vão sendo restaurados, milagres acontecem quando o amor de Deus chega no coração das pessoas. E olha só que maravilhoso, eu e você somos chamados para tomar parte nisso. A gente pode ter como propósito da nossa vida fazer parte dessa grande missão de levar o amor de Deus para as pessoas, para que o nosso mundo seja transformado. Você e eu podemos ser agentes da paz por meio de Jesus, lá onde nós estamos. Atenção, só é necessário fazer um parênteses aqui. Eu estou falando dos propósitos do próprio Jesus, não daquilo que pessoas fizeram e construíram religiões em seu nome,
ok? Porque se a gente olhar para religiões, mesmo que falavam em nome de Deus, falavam em nome de Jesus, se diziam cristãs, fizeram muitas atrocidades. Mas nunca foi isso que Jesus pregou. Por isso nós estamos tentando aqui olhar para aquilo que Jesus está fazendo, o Jesus que aparece na Bíblia, não o Jesus das religiões por aí, ok? Isso tem que ficar muito claro. Mas esse é o grande convite, nós tomarmos parte naquilo que Jesus está fazendo no nosso mundo, naquilo que Deus está fazendo no nosso mundo. Interessante isso. Sabe, isso não é só um propósito qualquer, isso é o maior propósito que das nossas vidas. Isso não é um propósito qualquer. Sabe, ter um propósito naquilo que a gente faz, isso já é bom. Mas isso qualquer coach pode ensinar, qualquer pessoa no nosso mundo pode ensinar, você ter um propósito maior naquilo que você faz. Mas eu estou falando aqui do maior propósito dessa vida, de participar daquilo que Deus faz. Sabe, é uma vida cujo propósito está alinhado com os propósitos de Deus em Jesus Cristo. Participar daquilo que Deus está fazendo no nosso mundo. E sabe que para participar disso, você não precisa largar tudo que você faz e ir ser pastor, ser missionário, padre ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não. Você pode participar desse propósito naquilo que você já faz. Você pode participar dos propósitos de Deus naquilo que você já faz na sua vida. Você pode ser usado por Deus. Pense comigo agora naquilo que você já faz. Pense na sua ocupação, no seu trabalho, no seu labor. E aí eu retomo aquela pergunta inicial. Por que você faz aquilo que você faz? Pense por um instante. Eu não sei qual é o seu trabalho. Talvez você seja empresário, operário, pedreiro, que nem o Dirceu, encanador, ou mesmo talvez no seu papel de pai, mãe, irmão, vizinho, naquilo que você faz na sua vida, no seu dia a dia. Pense por um instante. Por que você faz? E eu te convido aqui a pensar, não faça só pelo dinheiro. Não faça só para ganhar o seu pão, para ganhar o seu lucro. Não faça só por obrigação, e muito menos sem saber por que faz. Mas faça aquilo que você faz para tornar o mundo melhor para alguém. Eu vou repetir essas palavras. Faça aquilo que você faz, não só para ganhar dinheiro, não só para você, mas para tornar o mundo melhor para alguém. O seu trabalho, o seu labor, pode ser um instrumento na mão de Deus para melhorar a vida, o mundo para alguém. Faça com que alguém possa experimentar a presença de Deus naquilo que você faz. Ou seja, faça aquilo que você já faz da melhor maneira possível. Faça isso como o seu propósito de vida servindo a Deus. E não só por uma razão qualquer, não só por você mesmo ou porque precisa fazer, mas para Deus, servindo as pessoas. Por isso, pergunte agora na sua cabeça, no seu pensamento, qual o propósito maior de Deus naquilo que eu faço? Naquilo que eu faço no meu dia a dia, qual o propósito maior de Deus naquilo que eu faço? Uma outra pergunta. O que Deus está fazendo por meio de mim naquilo que eu faço? Naquilo que eu sirvo as outras pessoas no meu trabalho? Como é que Deus pode estar usando aquilo para os seus propósitos de tornar o mundo melhor? Outra pergunta. Como o meu trabalho pode ajudar a melhorar a vida de alguém? Menos sofrimento, menos dor, menos maldade. No que o meu trabalho ajuda a melhorar a vida de alguém? Consegue pensar sobre isso? Se eu fosse encanador, eu ia dizer que eu faço o meu trabalho não só para resolver o problema de um cano, mas eu faço o meu trabalho para deixar a moradia de alguém melhor. Pense naquilo que você faz.
Por que você faz aquilo que você faz? Se você conversa com um amigo, conversa com ele sobre algum tema, não faça isso só por uma razão qualquer, mas faça isso como um propósito de Deus, para de alguma forma tornar a vida dele melhor, mesmo que seja só emprestando o seu ouvido para que ele possa desabafar e assim se sentir melhor. E sabe, quando você pensa dessa forma, inclusive eu creio que Deus faz o seu papel de honrar, inclusive, aquilo que você faz. Quando você faz dessa forma, eu penso que você vai fazer o seu melhor possível e, consequentemente, Deus também vai honrar o seu trabalho. Exemplo bem claro disso, lembra da história que eu contei no início, da história do Dirceu? Terminaram aquela reforma daquela igreja. Um tempo depois, naquela paróquia, a gente decidiu construir a segunda casa pastoral, com vista a um segundo pastorado. E aí fomos atrás daquela empreiteira que construiu, que reformou a igreja. Eles tinham falido, não existia mais aquela empreiteira. Adivinha quem a gente contratou? O Dirceu, né? Que veio lá para construir a nova casa. E de repente ele já contratou alguém para ajudar ele. E o trabalho dele foi de vento em polpa, porque ele fazia o que fazia. Não só de qualquer jeito para garantir o seu salário e ir embora, mas fazia o que fazia por um propósito maior. Pastor, eu estou reformando uma igreja, como se dissesse, eu estou fazendo isso para Deus e não para ninguém ver. Faça o seu melhor. Tenha como princípio da sua vida fazer o que você faz para Deus. Fazer da melhor maneira possível, para que Deus possa tornar o mundo melhor por meio daquilo que você faz. Uma vida com senso de propósito. É isso que eu desejo para ti e para mim nesse novo ano. Amém?